Pois é, gente, novamente estamos vendo aqui a situação em que o dólar bate 5,98, renova recorde após anúncio de corte de gastos em isenção de imposto de renda. No UOL também, dólar sobe 1,3 e fecha 5,99. Está falando 5,98, outro 5,99, mas temos aqui também, ó, dólar dispara e fecha perto de 6 em reação ao pacote fiscal e aumento de isenção do imposto de renda. No dia, o dólar chegou a encostar aqui, né? Passou, né? Chegou a ultrapassar aqui os R$ 6, né? Chegou a custar 6 dólares aqui, uma fração aqui, né? De centavo, né? Então passou dos R$ 6 durante o dia. Começou o dia, né? Em queda, né? Em uma queda até que bem razoável, né? Mesmo após o pronunciamento do Fernando Haddad, né? No dia de ontem. E foi para 5,94, mas depois disso voltou a subir, voltou forte, né? Voltou forte aqui a subir, se manteve aqui, mas teve um momento do dia aqui, por volta da 1 da tarde, que ele chegou a ultrapassar, né? Ultrapassar ali os R$ 6. Depois arrefeceu e continuou subindo aqui, depois aí das 2h30, 2h40 da tarde, deu oscilação e aparentemente reverteu aqui essa queda e continuou subindo. Provavelmente amanhã, né? Vai continuar essa alta aqui, né? Que também é levezinha, né? Pode ser que continue subindo amanhã, né? Mas a gente não sabe nada, né? Sobre o amanhã, né? De fato, né? Mas dólar subiu e é realmente uma lástima, né? Bom para quem produz, para quem exporta, para quem faz alguma coisa nesse sentido, né? Mas para quem não faz nada com relação a isso, né? Acaba ficando meio numa situação meio complicada, né? Vamos ver aqui o que é que o G1 está falando, né? Dólar renova. Então, olha só, o dólar fechou, parecendo um monte de propaganda, né? O dólar fechou em alta nessa quinta-feira e renovou o maior valor nominal da história, 5,9891. Ao longo do pregão, a moeda bateu 6 pela primeira vez na história. Ou seja, mais do que pandemia, né? Mais do que pandemia. Na época da pandemia, né? Não tivemos uma alta dessa magnitude, mesmo na pior crise sanitária do mundo, né? Nessa manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, da Casa Civil, Rui Costa, realizaram uma coletiva de jornalistas para explicar mais detalhes do pacote anunciado na véspera. As medidas anunciadas por Haddad e pronunciamento em rede nacional prevêem um corte de gastos de 70 bilhões em 2025 e 2026. Entre as ações estão uma limitação para o crescimento do salário mínimo, restrição para o abono salarial e uma alíquota de 10% de imposto para as pessoas que ganham mais de 600 mil por ano. Eu imagino que essa alíquota de 10% é uma alíquota adicional, né? Adicional que já existe, porque hoje já existe uma. Hoje, para quem ganha mais do que um determinado valor, né? Eu acho que mais do que 5 mil é 27,5%, né? Já é um valor de imposto já altíssimo, né? Então, acho que nesse caso aqui vai para 37,5%, né? Vai padrão Europa, né? Padrão Europa que é quase 40%, né? 40% de imposto sobre o salário. Isso se a pessoa estiver recebendo o salário, né, dessa forma, né? A não ser que tenha uma empresa, alguma coisa nesse sentido, né, e consiga usar aí alguma outra isenção, né? Enfim. É mais imposto, né? Mais imposto para as pessoas e daí aquele negócio, né? Como que o dinheiro ele vai ficar, né? Que nem o dinheiro ele flui para onde tem mais possibilidades, né? Onde tem mais chances. Se as chances estão mais propícias em outros lugares, o dinheiro vai, né? Tanto que as empresas, né, como Google e tudo mais, elas estão indo, a sede delas, né, o domicílio fiscal delas é na Finlândia, né? Por que Finlândia? Porque tem mais benefício fiscal. Apenas por isso que estão todos indo para lá.
daí a Finlândia acaba se beneficiando, acaba cobrando menos impostos, e daí com isso, né, acaba tendo um benefício para o país em si, né? O país em si acaba tendo ali um benefício interessante com relação a isso, né? Com isso, a moeda norte-americana renovou seu valor nominal, a forte disparada no câmbio ocorreu em relação às medidas de ajuste fiscal. Quanto mais o governo gasta, né, mais complicado fica a situação, né? Quem que vai querer investir, né, no Brasil, né? Pensando assim como se fosse um investidor internacional, né? O investidor internacional acaba olhando, será que eu vou ganhar, né? Porque quando a gente olha o Ibovespa em dólares, né? O Ibovespa em dólares é diferente, né? Aqui o Ibovespa em dólares. Vou colocar aqui um ano, né? Ou mais, deixar 5 anos. Olha só, nos últimos 5 anos o Ibovespa não anda, né? Não anda. Ou seja, não tem aquele interesse, né, dos norte-americanos em querer investir aqui, né? Em dólares, nossa bolsa até subiu hoje, né? Até subiu. Mercado. Ah, não. Eu acho que deve estar desatualizado isso daqui, né? Mas enfim. Não sei se agora. Mas enfim, esse daqui é o patamar da nossa bolsa em dólares, né? 2020 aqui caiu, né? Deixa a máxima aqui para dar uma olhada. Olha só. Desde a época de 2011, né? Que ele tem aqui o histórico. Chegou a 41 mil dólares, né? Agora está 22.363. Lá no topo, né, o topo histórico foi no dia 3 de janeiro de 2011. Daí a mínima foi aqui nos 10 mil dólares, né? Dia 11 de janeiro de 2015, né? O dia tá no meio ali. Daí começou a subir até 2019, né? 2020, que deu a queda aqui. Ele tentou recuperar, mas até agora não conseguiu voltar aqui no patamar de 28 mil dólares, né? Basicamente pontos também, né? Mas em dólar. Bom, é isso. Compartilhando esse vídeo aí para falar um pouquinho aí, né? Da situação da nossa bolsa, né? Da economia, né? Em si. E vamos acreditar que tudo vai melhorar daqui para frente, né? Espero que tenham gostado desse vídeo e até mais.